O mês de outubro chegou e, com ele, o mês de prevenção ao câncer de mama. Para isso, então, nós convidamos Fabiana Fernandes, que é uma ex-paciente de câncer de mama, fundadora e presidente do Instituto Olhar Rosa e ativista na causa, transformou sua dor em inspiração e ação. Então, vamos direto a São Paulo conversar com ela. Tudo bom, Fabiana? Como vai? Oi, tudo bem, Rosane? Quero dizer que é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso em poder, assim, ajudar outras mulheres que não sabem, né, a importância de buscar ajuda, a importância de buscar a prevenção. Então, fala um pouco dessa tua história. Como é que foi? Como é que tu descobriu que tu estavas com câncer de mama? A minha trajetória começou há 19 anos atrás, Uhum. quando eu tinha apenas 23 anos. Poxa, tão jovem. Foi quando foi descoberto o primeiro câncer de mama. Foi um diagnóstico muito difícil de se conseguir, porque naquela época os médicos diziam que eu não tinha idade para ter câncer de mama. Então eu passei 6 meses buscando ajuda médica. E quando eu encontrei essa ajuda, eu descobri que já era um câncer de mama localmente avançado. Era um câncer de mama em estágio 3. E a minha filha tinha apenas 3, ia fazer 3 aninhos. Então foi desesperador, porque eu descobri o câncer de mama, descobri que eu ia fazer quimioterapia, ia perder os cabelos, descobri que eu ia fazer uma mastectomia radical, ia perder a mama, e tudo isso com apenas 23 anos. Então foi um choque muito grande. Eu sempre, naquela época, perguntava para Deus por quê, né? Por que eu? Porque eu tinha apenas 23 anos, uma vida toda pela frente. Pensava a todo momento na descoberta que eu ia morrer, porque naquela época não é igual hoje em dia, que é tudo mais avançado. Então, hoje em dia já está mais avançado. É 95% de chance de cura se tiver descoberto no início, se for diagnosticado no início. E antigamente já não. O câncer, há 19 anos atrás, o câncer era uma sentença de morte, né? Então, foi assim, um diagnóstico muito, muito difícil de se conseguir. O tratamento, ele iniciou muito rápido, mas para conseguir o diagnóstico é que foi o mais difícil. E foi como? Foi. Antigamente a gente falava em autoexame. Hoje em dia não se fala mais. Por quê? Porque não é um autoexame, é um autocuidado, é um autoconhecimento da mulher se conhecer. E o autocuidado, ele não substitui a mamografia, não substitui as visitas médicas. É isso que é muito importante de se informar, que o autocuidado não substitui exames médicos. Porque às vezes as mulheres, elas fazem, né, aquele cuidado com o corpo e ela não sente nada, fala, eu não tenho nada. E quando vai ver, já está em estágio, quando é descoberto o câncer, já está em estágio avançado. Então, assim, essa fase, eu passei por toda essa fase do primeiro diagnóstico, passei pelo tratamento, e graças a Deus eu fiquei bem e fui curada nesse primeiro tratamento. Me diz uma coisa, é hereditário? Tu tem mulheres na família que tiveram câncer? Isso. O ano passado, eu descobri que eu tenho a mutação no BRCA1. Hum. Depois que eu tive o primeiro diagnóstico, a minha mãe descobriu que ela tinha câncer de mama, e depois da minha mãe, a minha irmã. Minha irmã Ah, foi, tinha. foi na sequência. Tu foi a Isso, primeira, fui a então, depois a primeira. mãe, tá. Uhum. Isso foi na sequência. Eu, a minha mãe com 52 e a minha irmã com 38. Todos jovens, Isso, né? tudo Sim, jovem. e depois de quanto tempo tu teve o segundo câncer? Depois de 13 anos. Depois de 13 anos do primeiro câncer, eu fui diagnosticada com o segundo câncer. E o segundo câncer foi eu também, tendo autocuidado, que eu descobri o nódulo na mama. Porque eu tinha, assim, a mulher, ela jovem, ela tem a mama muito densa. Então, é por isso que a mamografia, ela não é recomendada antes dos 40 anos. Então, com 36, eu fiz a mamografia e deu na mamografia que não tinha nada. Isso foi em junho de 2019. Quando foi em julho, eu senti o nódulo, o que a mamografia não detectou. E aí eu fui, fiz uma ressonância magnética das mamas e foi descoberto o nódulo de 1,5 cm.
Tá, o autocuidado que tu fala é o toque. Isso, o É toque. tocar a mama para ver se sente alguma coisa diferente. Diferente, porque assim, a mulher que ela tem esse toque todo mês, ela vai, principalmente as mulheres jovens. Por quê? Porque não é indicada a mamografia. Mas é indicado ela ir ao médico, para o médico tocar ela, palpar, para ver se tem alguma alteração, alguma coisa. É por isso que a mulher ela não pode deixar de ir ao médico. Ela não pode, todo ano ela tem que fazer o check-up dela. Para isso, para que se tem alguma coisa, seja diagnosticado precocemente. A importância de ser diagnosticado precocemente é em 95% de chance de cura. Uhum. No entanto, que no primeiro diagnóstico eu levei 6 meses e o tumor já estava com 5 centímetros, quando ele foi detectado o câncer. E no segundo diagnóstico foi 1,5 centímetros. Então, aí eu Uhum. tive tempo de fazer a cirurgia primeiro e depois fazer. Só que, como no meu caso é hereditário, eu tive que passar por todo o tratamento novamente. Uhum. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então, assim, mas é por conta da mutação. Por isso que a gente fala que não se deve comparar. Cada um tem o seu tratamento, cada um tem o seu diagnóstico, nenhum diagnóstico é igual. Eu vi um oncologista falando que cada vez mais mulheres jovens vão ter câncer de mama. E pelo quê? Estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida, alimentação, Exercício. exercício, estresse contínuo, a violência psicológica que a mulher vive, tudo isso contribui para o adoecimento dessa mulher. A questão emocional é muito importante. Ele Muito. comenta assim que muitas das mulheres que chegam no consultório dele vão sozinhas, e que a maioria é abandonada pelo marido. Tem Isso assim um mesmo. sentimento de luto por uma separação. Então ele está falando também da questão das emoções, como isso interfere na tua questão de saúde. Isso é muito importante. Eu tive total apoio familiar. Apoio familiar, apoio de instituições, grupos de apoio. É por isso que a gente fala para as mulheres para elas procurarem grupos de apoio, porque isso é muito importante. Eu tive o meu apoio familiar e os grupos de apoio, mas tem mulheres que não têm esse grupo de apoio, não têm esse apoio familiar. E isso é fundamental. Eu falo que a nossa cabeça ela tem que estar bem para o nosso corpo ficar bem. Então, eu tratava muito a minha mente, eu procurava buscar pessoas que passaram no caso, pelo câncer, buscava ajuda. Então, eu estava sempre trabalhando a minha mente. E tem mulheres que afeta muito, principalmente a autoestima. A mulher, ela não se identifica mais quando ela se olha no espelho. Por quê? Porque perde o cabelo, sobrancelha, cílios. A mulher, ela incha muito. Então, aquela mulher toda mulher é vaidosa, mas tem algumas que são mais. Então, afeta muito o psicológico dela nesse assunto. E é nessa parte que entra os grupos de apoio, as ONGs, instituições, para ajudar essas mulheres a compartilhar a vida dela com outras que já passaram por isso também. Super importante. Imagina, a mulher está frágil, está se sentindo assim desamparada, está com medo, ela está insegura. Claro que ela precisa de ter essa rede de apoio, principalmente da família, depois de instituições, assim como tu criou a tua, né? Como é que foi? Como é Isso. que tu iniciou esse teu trabalho? Então, todos esses anos, a gente vê muita coisa, né? 19 anos, a gente vê muita coisa. Eu participei de voluntariado em instituições, no hospital, então eu via isso, que muita mulher não tinha apoio. Então, eu falei, eu digo que assim, no primeiro câncer, eu perguntava muito para Deus, por que eu? Né? Eu falava, Deus, por que eu, tão jovem, a vida toda pela frente? E o segundo já não. O segundo eu perguntei, Deus, para que eu? Qual é o instrumento que o senhor quer me usar? E eu vi que era isso. Então, assim, as pessoas chegavam até mim pedindo ajuda, por como eu fazia muitos anos em tratamento, o que que eu fazia para poder ter, né? O pessoal fala assim, nossa, você consegue sorrir bastante, você consegue falar sobre o assunto. Então, eu falei,
vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou fundar um instituto para levar informações para as pessoas de comunidades, de periferia, onde não tem esse acesso, para poder ajudar essas mulheres que passam pelo tratamento sozinha, né, dar um suporte, um apoio para elas. E assim eu fiz. Esse ano eu falei, vai ser o ano que eu vou ter esse propósito, que eu vou agir com ele, com apoio, né? Assim, eu falo que a gente nunca consegue fazer nada sozinho. Eu digo com a frase juntos somos mais fortes. Então é por isso que eu peço apoio. Eu conversei com instituições para fazer parcerias, para a gente poder crescer e ajudar essas mulheres que passam tantas dificuldades, principalmente as mulheres de baixa renda que não têm o acesso. Tem muita mulher que ela não sabe dos direitos dela. Porque a gente tem muitos direitos quando passa pelo câncer de mama. E muitas mulheres não têm essas informações, não têm acesso ao diagnóstico, não têm acesso a informações. Então, o Instituto Olhar Rosa nasceu para olhar por essas mulheres, né? A gente fala que o olhar, ele cura. Então, para ele olhar para essas mulheres entenderem que elas não estão sozinhas durante o tratamento, nem antes dele, né? Que muitas mulheres elas não têm informações porque antes do tratamento ela não sabe que uma mulher jovem pode ter câncer de mama, porque a gente vê muito mulheres acima dos 50 anos de idade. É muito difícil ver mulheres jovens. Eu falo que, assim, as mulheres, porque fala assim, a internet está aí. Muita gente pensa assim, a internet está aí para poder ver isso. Só que a mulher, se ela não passou por isso, ou ela não tem nenhum diagnóstico na família, ela não vai procurar por câncer. Então, ela não sabe os sintomas, ela não sabe que é 95% de chance de cura se for diagnosticado precocemente. Ela não sabe que todo mês ela tem que se tocar para poder ter esse autocuidado, para qualquer alteração buscar ajuda médica. Então, assim, muitas mulheres não sabem disso, não têm essas informações. Eu acho que muitas vezes é o medo de O se medo. tocar e descobrir alguma coisa. E aí? Aí é que tá, eu acho que muitas mulheres evitam isso. Isso, acontece muito. A mulher, ela sente, não só evitar por esse modo, quanto as mulheres que são provedoras da casa, elas não querem faltar no emprego para se cuidar. Porque ela fala assim, se eu faltar, muitas dependem de cesta básica para alimentar, né, a família, e pensa assim, se eu faltar, eu vou perder a cesta básica, eu vou perder um benefício que tem por falta. Então elas vão prolongando isso e sem saber que se chegar até alguma coisa, vai ser pior ainda, porque ela vai precisar de um tratamento mais avançado, né, um tratamento mais agressivo. Por quê? Porque já está diagnosticado em fase avançada. Então, é para isso que nós mulheres que passamos por isso, temos essa importância de levar essas informações para ela. Eu falo sempre que juntos somos mais fortes, que quanto mais informação, mais chance de cura essa mulher vai ter. Com certeza, né? E nesse teu instituto, vocês acolhem a mulher, orientam, como é que funciona? Isso, a gente, como foi fundado agora na metade do ano, a gente ainda não tem um espaço físico. A gente conversa mais online, a gente vai para as comunidades para levar essas informações. Agora, no mês de outubro, a gente está buscando parcerias, né? Nós estamos buscando parcerias para fazer um kit autoestima, que é um kit para essas mulheres, com kit de higiene, com batom, com lenços, Que para legal. levar para essas mulheres que não têm condições financeiras de comprar. A gente vai em hospital, vai em comunidades para levar para essas mulheres. Por quê? Porque muitas precisa desse acolhimento, precisa dessa autoestima, porque o câncer ele impacta muito a autoestima da mulher. A mulher ela se olha no espelho e não se reconhece, porque realmente, que nem você olha para mim agora, há uns anos atrás eu estava sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílios, inchada. Então a gente, né, não se reconhece no espelho. E é muito difícil essa fase. Pois então, vamos falar um pouco dessa fase. Como é que foi esse período? Quanto tempo tu ficou assim? Eu falo que, para mim, no meu caso, foi muita diferença do primeiro para o segundo tratamento. Porque o primeiro eu não tinha informações, eu
queria a minha cura. Eu queria a cura, porque como eu já estava em estágio 3, a chance de ter passado para outros órgãos era muito grande. Então eu queria a minha cura, então eu não foquei muito na minha autoestima. Acho que isso impactou muito, porque eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. A gente não tinha acesso a, como agora a gente tem acesso à micropigmentação na sobrancelha, para você não ficar, né, com sem nada. Eu não tinha nada no primeiro câncer. Eu não tinha sobrancelha, eu usava lenço, porque eu não tinha acesso à peruca, que é uma coisa que é muito caro, e não tinha ONGs que fazia isso, que doava essas perucas. Hoje a gente tem, ONGs que fazem esse papel. Então, o primeiro diagnóstico foi muito impactante. E aí teve diferença do segundo diagnóstico. Por quê? O segundo diagnóstico, eu tinha acesso a informações que eu não tive no primeiro. Eu tive acesso à peruca, à micropigmentação. Eu não usei peruca. Se entrar no meu Instagram, vai ver que eu andava careca, eu tirava fotos carecas. Eu tinha acesso à maquiagem, tinha acesso. Eu fiz a micropigmentação na sobrancelha, então eu não fiquei com aquela cara de doente que a gente fica no primeiro. Então, e eu tinha mais informações, eu sabia que o câncer de mama tinha cura. O primeiro eu já achava a todo momento que eu ia morrer. O segundo já não. Eu já tinha essas informações, já tinha grupos de apoio que poderia ajudar muito, que ajudava muito. Então, assim, é por isso que a gente fala, busque grupos de apoio que tem. Busque, porque lá você vai ter muitas informações. Uhum. Eu estava pensando assim, tu estava falando, né, essa questão da autoestima, e tu fala muito na tua fé. Isso. E o quanto isso é importante para tu vencer todo esse processo. Como é que é Sim. essa tua relação e como que isso te ajudou? Então, eu falo que assim, a fé que a gente tem é uma coisa que a gente se apega muito na fé, porque no meu caso, eu tive, depois a minha mãe teve, a minha irmã teve, e o meu pai também teve. O meu pai, ele teve um câncer gastrointestinal. Só que por estar já em estágio avançado, quando foi diagnosticado, já tinha pegado muitos órgãos. Então, ele não teve a chance de cura. Ele faleceu com 15 dias, descoberto o câncer, ele faleceu. Foi tudo muito rápido. Então, assim, eu falo que a nossa fé, porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas a pessoa, ela não sabe o que é perder um ente querido, porque ela se curou. Mas eu sei o que é perder um ente querido. A minha mãe, ela teve câncer de mama e de ovário, por conta da mutação. Ela teve mama e ovário. E esse ano eu fiz a cirurgia para retirada dos ovários, porque como eu tenho a mutação, eu fiz a cirurgia para retirada dos ovários. E a minha filha hoje, ela está com 21 anos. E depois do câncer, eu também tive um filho. Hoje ele está com 10 anos, depois do primeiro câncer. Então eu falo que a gente se apega muito na fé, porque a minha filha foi diagnosticada com a mutação. Ela fez o Então, exame. isso, ela fez o exame e foi diagnosticada com a mutação. Então, eu falo que a nossa fé, ela é muito, muito grande, porque acontece de pessoas que, quando acontece muita coisa assim na família, fala assim, eu já ouvi falar assim, será que Deus existe mesmo? Porque eu tô passando por tudo isso e eu sei que ele existe. Porque mesmo que eu perdi o meu pai, que eu perdi um ente querido pro câncer, perdi pro câncer não, eu perdi com câncer. Porque a gente tem que desmistificar isso, que a pessoa perdeu pro câncer. Porque tem muita gente que falece por conta do câncer, mas ela tinha fé dela, ela lutou para isso, ela lutou, então ela não perdeu pro câncer. Sabe, a gente tem que desmistificar muito isso. A pessoa, ela faleceu com o câncer, mas ela não perdeu para o câncer, porque ela lutou muito para que isso não que isso seja desmistificado. Tem várias pacientes que faleceram de câncer, mas é por quê? Porque já foi diagnosticado em estágio avançado, que o tratamento não funcionou, mas ela não perdeu para o câncer. É muito triste a gente ouvir pessoas que faleceram, que eles dizem que ela perdeu para o câncer. Então, a nossa fé, ela continua, a fé move montanhas, sabe? A gente tem que pensar muito, muito no que a gente fala, no que a gente fala com as pessoas, porque muitas pessoas, elas se inspiram em quem passa por isso.
muitas se inspiram. Então a gente tem que levar força para essas mulheres. E é a nossa fé que faz a gente estar aqui, estar de pé, os médicos ajudando, a família ajudando, as outras mulheres estando assim, né, sempre de frente com isso. A gente tem que pensar muito nisso. Inclusive, médicos reconhecem que a fé cura, pode Isso. trazer a cura, porque tu tá ali confiante, tu não se entrega, tu acredita em algo que vai acontecer, mesmo que isso pareça impossível. Então, isso vai modificando a forma como a pessoa reage frente a essa situação que é tão difícil. A gente sabe que é muito difícil. Mas, assim, ó, o que mais tu acha que é importante a gente falar sobre esse tema, que nós não falamos ainda? Então, eu acho que a gente falou, porque você mesmo falou da importância da alimentação, a importância do exercício físico. O exercício físico, hoje em dia, ele é um remédio. Ele faz parte do protocolo de câncer, independente do tipo de câncer. Ele faz parte, porque já foi comprovado a importância dele. Então, assim, a alimentação balanceada, é diferente de quem está em tratamento, de quem não está também, porque tem que ter um acompanhamento. Aliás, todos temos que ter o acompanhamento com o nutricionista, né, para poder isso. Mas quem está em acompanhamento de câncer é uma coisa maior, né, porque tem coisas que não pode comer, tem alimentos, mas assim, a gente fala, o exercício físico é fundamental. Bebida alcoólica, né, ela também influencia muito, o álcool, ele influencia muito para câncer. Então, a idade, gente, eu falo muito que o câncer de mama, ele não tem idade. A gente tem que focar muito nisso, porque hoje em dia tem jovens com 20, 21, abaixo dos 30 vem crescendo muito. Então a gente fala muito que é o quê? O estilo de vida. Claro, muitas têm a mutação, algumas têm a mutação, e o que a pessoa tem que saber? Somente 10% da população é hereditário. Os outros 90% Estilo não. de vida. Estilos de Estilo vida. de vida, né? Que interessante isso, assim, ó, ajudou bastante a gente poder ajudar essas mulheres no outubro, no mês de outubro, outubro rosa, para que essas mulheres busquem ajuda, façam exames, não tenham receio de se tocar, porque ela é que vai perceber alguma diferença e pode buscar ajuda. Isso mesmo, porque assim, tem uma frase, né, que quem procura acha, mas quem acha cura, né? Claro, aí vão dizer, bom, tem muita gente assim, eu não vou fazer porque quem procura acha, né? Sim, Aí evita médico, não, que o médico vai sempre descobre alguma coisa. Bom, mas se tu não for, vai ter de qualquer maneira, e aí como é que vai ser, né? É bem sim. complicado. Mas então, assim, Fabiana, prazer conversar contigo. Parabéns por esse teu trabalho, assim, muito belo, de estar ajudando outras mulheres, de estar tentando, de alguma forma, fazer com que elas tenham autoestima, que elas tenham conhecimento do seu corpo, do poder do autocuidado para prevenir essa doença. Não precisa ter, principalmente quem não faz parte dos 10%, ou seja, da questão hereditária. Isso mesmo. Eu costumo dizer isso para as mulheres, né, que o câncer, ele não é o fim, ele é o começo de uma nova vida. Uhum. Então, assim, porque você tem que se ressignificar. É o começo de uma nova vida. E se for diagnosticado precocemente, ele tem 95% de chance de cura. Maravilha. Um grande abraço, Fabiana. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.